Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ceticismo com base em um texto que tem o mesmo título do filósofo Michael Williams. Eu vou colocar na descrição do vídeo a referência desse texto para que você possa lê-lo também. E além disso eu vou colocar o link para o meu gráfico público no Rowan Research para que você tenha acesso ao roteiro do vídeo de hoje, baseado então nesse artigo do Michael Williams. Caso você não tenha familiaridade com o Rowan, basta que você acesse a barra lateral esquerda depois de clicar no link que eu irei disponibilizar e você verá o termo teoria do conhecimento em uma lista de tópicos ali na barra lateral na página principal. Entrando em teoria do conhecimento, você encontrará uma outra lista de tópicos e um deles será justamente ceticismo Michael Williams. Ali você encontra o roteiro que eu pretendo então seguir a partir de agora. Um primeiro ponto que eu gostaria de extrair desse artigo do Williams é a distinção que o autor faz entre ceticismo prático e ceticismo filosófico. Ceticismo prático nós podemos considerar até uma atitude bastante recomendável, talvez em especial nos dias de hoje na nossa sociedade. Trata-se de um ceticismo no seu entendimento vulgar, como nós entendemos o termo no dia a dia. Então, é uma pessoa cética nesse sentido, é uma pessoa que tem uma postura mais questionadora, uma pessoa que não forma crenças tão rapidamente, ela costuma suspender o juízo quando ela não tem evidências suficientes para formar uma opinião. Eu digo que isso é recomendável hoje em dia, porque talvez na nossa época, mais do que em qualquer outra, é comum que as pessoas achem-se até no dever de ter uma opinião sobre tudo em virtude das redes sociais. Todo mundo quer bancar o especialista sobre qualquer coisa que esteja na ordem do dia. Então é comum que a pessoa faça uma busca rápida sobre alguns artigos relacionados àquilo que está sendo discutido e já queira falar sobre aquilo com autoridade, né? Isso é um comportamento bastante apressado, até porque nós nunca sabemos o que nós não sabemos. Então é muito fácil você ler um único artigo ou meia dúzia que seja de artigos sobre um assunto e já se sentir expert porque você não sabe o que você precisaria saber para duvidar, justamente para questionar aquilo que você está lendo. É claro que essa situação é ainda agravada pelo fato de que as redes sociais não mostram as mesmas informações para todas as pessoas e até mesmo mecanismos de busca, sites especializados em busca, pelo que nós sabemos, também não oferecem os mesmos resultados na mesma ordem para toda e qualquer pessoa que faça uma mesma busca. Então é por isso que eu digo que talvez hoje, mais do que no passado, essa ausência de ceticismo, essa ânsia por ter uma opinião sobre tudo, seja especialmente prejudicial. Então, o ceticismo prático, que é esse ceticismo que eu particularmente estou dizendo que seria até recomendável, é contrastado pelo Williams com o ceticismo filosófico. O ceticismo filosófico é uma tese que diz que é impossível nós refutarmos a outra tese segundo a qual o conhecimento seria impossível. Então, o cético não precisa de início fazer uma afirmação: o conhecimento é impossível. Basta que ele diga: ninguém consegue refutar isso. Ninguém consegue mostrar que o conhecimento seja possível. Agora, em um vídeo anterior, no vídeo anterior a este que está na mesma playlist, eu disse que o conhecimento é um título honorífico, conferido a certas crenças, o que inclusive está alinhado com o que pensa o Michael Williams. É uma tese que o Michael Williams também costuma sustentar.
Agora, se o conhecimento é uma marca distintiva, valorativa das nossas crenças, se o conhecimento for impossível, ou se nós não pudermos mostrar que ele é possível, então significa que as nossas crenças têm todas o mesmo valor. Não tem diferença nenhuma você acreditar em uma coisa ou acreditar no seu oposto. Nós devemos aprovar ou reprovar toda e qualquer crença igualmente, ou talvez até devamos ser completamente indiferentes quanto às crenças que nós mesmos sustentamos e outras pessoas sustentam. E veja que isso invalida justamente o ceticismo prático, porque se o ceticismo prático significa um cuidado especial com a formação de crenças, significa você ser mais exigente com a qualidade, com a quantidade das evidências para formar as suas crenças. Diante do ceticismo filosófico, uma atitude assim não faz sentido, porque não importa o que você acredite, em que você acredita, dá no mesmo, no final das contas, ninguém tem conhecimento, ou ninguém ao menos pode saber se tem ou não conhecimento. Então é importante nós distinguirmos o ceticismo prático, algo que podemos considerar louvável, do ceticismo filosófico, uma ameaça a ser afastada. O ceticismo filosófico é uma ameaça tão grande, né? O Laurence Bonjour, por exemplo, chega a dizer que se o cético não existisse, o epistemólogo precisaria inventá-lo, porque a epistemologia precisaria então responder a esse ceticismo filosófico. E por quê? Bom, o Michael Williams aponta que o ceticismo filosófico é tão ameaçador justamente porque ele parece depender de premissas incontroversas. Isso significa que o cético não precisaria se posicionar perante uma determinada teoria do conhecimento. Toda e qualquer epistemologia teria que conceder às premissas do ceticismo. Isso porque o ceticismo dependeria apenas de um mínimo denominador comum presente em qualquer concepção de conhecimento. E os argumentos céticos, então, se apresentam como argumentos bastante intuitivos, argumentos bastante naturais. E também não são argumentos, portanto, que dependam de uma concepção muito exigente de conhecimento, de um alto padrão para o conhecimento. Na verdade, esses argumentos eles pretendem afastar a própria possibilidade de nós termos uma crença justificada, por menor que seja essa justificação. Não se trata simplesmente de dizer que nós não podemos ter um conhecimento absoluto, uma certeza absoluta ou um conhecimento demonstrativo. A tese é mais ambiciosa do que isso. Ela diz simplesmente que uma crença é sempre tão bem justificada quanto qualquer outra, né? E como nós veremos, os céticos, pretendem chegar a essa conclusão partindo de premissas que, como eu disse, não estariam comprometidas com teorias do conhecimento controversas. Seriam premissas, então, universalmente aceitas.
nós entendemos essa intuitividade aparente, esse aspecto natural dos argumentos céticos, nós já entendemos por que a epistemologia precisa tomar como tarefa a refutação do ceticismo filosófico. Além disso, nós também acreditamos que, ao refutarmos o cético, metodologicamente, nós acabamos entendendo algo sobre o conhecimento. Em outras palavras, nós entendemos melhor o que é conhecimento na empreitada de refutarmos o ceticismo que afirma a impossibilidade de mostrarmos que o conhecimento é possível, que é uma possibilidade para o ser humano, que suas crenças atinjam esse padrão que nós caracterizaríamos como constitutivo do conhecimento. Claro que nem todos os filósofos pensam assim. Se você está acompanhando o meu roteiro, né? Se você acessou o gráfico ou está vendo o que eu estou colocando aqui para vocês mesmo no vídeo, né? Você observará que o David Hume, por exemplo, é um autor que já pensou que você não pode e nem precisa refutar o ceticismo no sentido de dar uma comprovação racional, argumentativa da possibilidade de que nossas crenças se configurem como conhecimento. Para o David Hume, ele tem um texto bastante clássico sobre isso no Tratado da Natureza Humana. Se não me falha agora a memória, é a conclusão do livro 1 do tratado, não é? Depois eu confiro para vocês, se não for eu coloco na descrição do vídeo, tá? Mas pelo que eu me lembro é isso. É um texto famoso porque o Hume diz justamente que a melhor maneira de lidarmos com o ceticismo é saindo para jantar, jogando bilhar com os amigos, coisas do tipo da vida prática, porque na vida prática nós não conseguimos sustentar a atitude do ceticismo filosófico. Diz o Hume em uma outra passagem do Tratado da Natureza Humana que para um ser humano acreditar é tão natural quanto respirar. Então não é algo que nós possamos escolher, esse caminho, esse ceticismo filosófico não é um modo de vida disponível na prática. Uma pessoa não pode ser coerentemente um cético durante todo o seu dia, enquanto está vivendo normalmente, praticando as suas ações cotidianas. Então, o ceticismo filosófico é apenas o produto de uma reflexão, podemos chamar de acadêmica, uma reflexão mais escolar. A pessoa precisa escolher entrar temporariamente neste modo de pensar, adotar temporariamente essa atitude. Porque, veja bem, se eu acreditasse de fato que todas as minhas crenças, toda e qualquer crença que eu pudesse ter seria equivalente a qualquer outra, então eu poderia acreditar que eu consigo atravessar essa parede, que o fogo não vai me queimar, que a comida não vai me alimentar, e com isso eu não iria durar muito tempo, né? Uma pessoa que de fato levasse a sério, fosse coerentemente cética no sentido filosófico, é uma pessoa que pereceria em pouquíssimo tempo. A nossa espécie nem existiria se nós regularmente pensássemos assim. E o próprio Descartes já estava, de certa maneira, alinhado com essa forma de pensar, quando ele nas meditações, né, diz que ele sabe que ele não vai conseguir suspender o juízo na sua vida prática, ele sabe que nós temos essa tendência natural de acreditar, e aí o Descartes, em certo ponto das meditações, nos diz justamente que quando ele sentir essa tendência de acreditar, ele irá imaginar que há um gênio maligno forçando essas evidências, essas ideias na mente dele, para que ele acredite que tem evidências para formar crenças corretamente. Então, ele diz que nesse sentido ele conseguirá suspender o juízo, ele conseguirá evitar a formação da crença se
precavendo com esse recurso metodológico do gênio maligno. Então, nesse aspecto, o Descartes e o Hume estão alinhados e me parece que eles estão essencialmente corretos, não é? A nossa atitude natural no nosso dia a dia para a vida prática não é uma atitude de ceticismo radical, filosófico, é uma atitude de crença. A diferença entre Hume e Descartes aqui é a seguinte: para o Hume, isso resolve já a situação, né? Então, para o Hume, isso significa que a filosofia não precisa ter esse enfrentamento com o cético, porque o ceticismo se dissipa naturalmente na prática. Já o Descartes acredita na importância de nós darmos uma resposta direta ao cético e ele pretende até evitar essa tendência natural à crença, como eu disse, sempre imaginando que existe um gênio maligno quando ele sente o impulso para formar uma determinada crença, né? Então ele pensa, não, é porque o gênio, existe esse ente que é super poderoso e é capaz de agir sobre a minha mente. Esse ente não consegue controlar as minhas crenças, ele não me obriga a acreditar no que quer que seja, mas ele consegue colocar na minha mente falsas evidências que parecem reais, né? Eu tenho uma inclinação para acreditar com base nessas evidências, só que essas evidências, na verdade, são provenientes do poder, da interferência causal do gênio maligno na minha mente. Então, pensando dessa forma, o Descartes tenta manter a sua atitude de suspensão do juízo. É claro que o Hume responderia que ninguém consegue fazer isso o tempo todo, ninguém consegue sustentar essa atitude por muito tempo, e é por esse motivo mesmo que a filosofia não precisa se preocupar com o cético. A posição do Michael Williams aqui, que me parece a mais interessante, é a seguinte: o filósofo tem sim que se preocupar com o cético, não porque os céticos existam, não porque exista um perigo real de alguém se tornar um cético filosófico e acabar caindo de um precipício por acreditar que será capaz de voar ao dar esse passo rumo ao precipício. Não é isso, né? Nós temos que enfrentar o cético justamente porque os argumentos do cético parecem irrefutáveis, parecem intuitivamente dignos de crédito, parecem independentes de qualquer compromisso filosófico mais controverso. A filosofia não tem como negar que esse é um problema, né? O Kant, por exemplo, se dizia escandalizado com a possibilidade da filosofia não dar uma resposta a esse tipo de problema. E como eu falei também, o Michael Williams afirma que nós temos algo a aprender sobre a natureza do conhecimento ao lidarmos filosoficamente com o cético, em vez de simplesmente, ao nos depararmos com argumentos céticos, partirmos para a nossa vida prática e nos darmos conta de que esses argumentos céticos não conseguem nos acompanhar na prática. Então essa é a postura do Michael Williams. Nós temos sim que enfrentar o cético, nós temos algo a ganhar com isso. Então nós veremos um pouquinho mais sobre o que é o ceticismo, quais são exatamente esses argumentos, para depois vermos o tipo de abordagem que o Michael Williams defende. O grupo de argumentos céticos de que nós tratamos no vídeo de hoje remonta à Grécia Antiga. Trata-se do trilema de Agripa, né? São os argumentos agripinianos. Então, o que diz esse argumento? Ele começa com qualquer crença. Você diz que você acredita em alguma coisa. Aí o cético simplesmente te pergunta, por que você acredita? Qual a sua razão para que você tenha essa crença?
Essa razão, então, será uma outra crença que você tem. E nesse caso, o cético pode recolocar o questionamento. Por que você acredita nisso, então, que você ofereceu como razão para a primeira crença? Bom, aí nós vamos nos enredando justamente no trilema, porque diante dessa postura interrogativa do cético, parece que eu tenho apenas 3 saídas, 3 possibilidades, todas elas ruins. Todas elas me envolvem em problemas, sejam lógicos ou epistemológicos, por isso é um trilema. Então, a primeira saída seria eu continuar ao infinito citando uma crença como evidência para outra. Então, esse é o problema do regresso ao infinito. Eu não posso considerar que aquela minha primeira crença estava justificada justamente porque eu nunca acabo de dar justificações para ela. Eu não acabo de citar as razões para ela. Então, esse processo é sempre inconclusivo. As justificações para uma determinada crença nunca ficam completas. Regresso ao infinito, então. Uma outra perna desse trilema, um outro problema, seria eu simplesmente escolher uma determinada crença nessa cadeia para ser a minha crença fundamental. Então eu digo, não, isso é verdade porque é, e ponto final. Eu acredito nisso porque acredito. E isso parece uma escolha arbitrária, uma escolha aleatória de um determinado ponto da cadeia argumentativa para que eu interrompa ali o processo de justificação apenas para que ele não se estenda ao infinito. Então, isso é problemático exatamente pela arbitrariedade aparente nesse procedimento. Então, esse é o segundo ponto do trilema, né? O segundo problema, que seria uma suspensão dogmática, uma petição de princípio, nós diríamos, né? Você simplesmente pede que o cético acredite naquilo que você acredite. Você suspende dogmaticamente a argumentação naquele ponto. Ainda uma terceira possibilidade seria, em algum momento, você citar como premissa para uma conclusão algo que você precisaria justamente fundamentar. Então você se enreda em um círculo. As razões acabam reaparecendo no seu argumento. Conforme você regride em busca de outras crenças, lá atrás no processo acaba aparecendo uma crença que já tinha aparecido no processo pedindo uma fundamentação, né? Então, uma crença que já tinha aparecido para ser fundamentada acaba aparecendo novamente no processo como fundamentação dessas crenças. Por isso a circularidade, né? Aquilo que está para ser fundamentado também desempenha o papel de fundamento, o papel de razão para aquela crença inicial. Então nós teríamos, segundo esses céticos, 3 possibilidades toda vez que tentamos justificar qualquer crença que seja. As 3 possibilidades são regresso ao infinito, a petição de princípio, a suspensão dogmática do nosso raciocínio, ou então um círculo vicioso, tá? E por esse motivo, então, é que todas as nossas crenças teriam o mesmo status valorativo. Não importa qual seja a sua crença, você não seria mesmo capaz de justificá-la. Como nós não conseguiríamos refutar o trilema de Agripa, isso significaria que nós nunca conseguiríamos provar que o conhecimento é possível. O segundo grupo de argumentos céticos é composto pelos argumentos cartesianos, o ceticismo cartesiano. Como o nome diz, obviamente, a origem desses argumentos é o René Descartes, né?
A ideia aqui é que nós faríamos inferências falaciosas a partir de certas cadeias complexas de causa e efeito. Ou seja, o conhecimento seria o efeito, o ponto final de uma cadeia causal. E então você faria uma inferência desse efeito para a sua causa, né? Você tem uma crença como efeito. Essa crença foi causada. Por que ela é conhecimento? Justamente porque ela teve essa causa. Então você infere do efeito para a causa, o que consiste em uma falácia do ponto de vista lógico. Para explicar isso, vamos pensar o seguinte. Na lógica, nós temos argumentos válidos do tipo modus ponens, né? Um silogismo em modus ponens. O que significa isso? Você tem uma primeira premissa, uma premissa maior, que tem uma proposição de forma condicional. Ela tem um antecedente e um consequente, né? S implica P, ou seja, se choveu, então o chão está molhado. O antecedente aqui é se choveu, o consequente é o chão está molhado. Essa é a nossa primeira premissa. A segunda premissa do modus ponens afirma o antecedente, choveu. Simplesmente essa asserção, choveu. Qual é então a conclusão? Ora, se a premissa maior diz se choveu, então o chão está molhado, a premissa menor afirma choveu, a conclusão, é claro, é o chão está molhado. Esse é um argumento logicamente perfeito, é um argumento que tem uma forma válida. Um outro argumento do tipo que também é válido é o modus tollens, né? O modus tollens tem a mesma premissa maior, S implica P. Se choveu, então o chão está molhado. Só que a premissa menor é negativa. O que ela nega, no caso, é o consequente. O chão não está molhado. Uma negação do consequente. Ora, se é verdade que se choveu, então o chão está molhado, né? Mas o chão não está molhado, o que eu posso concluir então? Que não choveu. Então, o modus tollens nega o consequente para concluir pela negação do antecedente. Então, modus ponens e modus tollens são formas válidas de raciocínio. E o que isso tem a ver com o nosso problema? Um argumento cartesiano diz o seguinte: bom, nesse momento eu tenho uma ideia, eu tenho aqui certas percepções fenomenológicas relativas a algumas coisas que estão aqui sobre a minha mesa, ao lugar em que eu me encontro, eu tenho a percepção de ter um computador diante de mim, de ter um copo diante de mim. Então isso tudo é efeito, tá? Isso tudo é consequente. Para que isso seja conhecimento, o que precisa ser verdade, né? Para que a minha crença seja verdadeira, o que precisa acontecer? Precisa ser o caso de que no mundo, de fato, exista um copo diante de mim, né? Eu tenho aqui esse copo. Devia ter pensado num copo melhor para eu exibir para vocês, né? Mas é um copo meio ridículo, mas tudo bem, né? É uma percepção aqui que eu tenho de um copo que, para que ela seja conhecimento, para que eu tenha uma crença que se constitua como conhecimento, né? Eu tenho que pensar que existe de fato o copo aí, na realidade, independentemente da minha mente. Independente da minha crença, o copo tem que estar aí. Então, o copo é que foi a causa em mim de eu ter essa percepção de um copo agora diante de mim. A existência dele na realidade me afeta, age sobre os meus sentidos, sobre a minha sensibilidade. Nós temos aqui, inclusive, uma cadeia causal complexa, né? Porque nós temos os nossos
nervos sendo afetados quando se trata dessa percepção tátil, nós temos toda uma questão óptica quando se trata da percepção visual. Então nós poderíamos explicar todo um processo fisiológico que está ocorrendo dentro de mim a partir do meu contato com o copo real, para que eu tenha essa ideia de copo como efeito lá no final na minha mente. Por que essa inferência toda, então, é inválida? Justamente porque não é nem um modus ponens, nem um modus tollens. O que eu tenho, na verdade, aqui é o seguinte: se existe um copo na realidade, se o copo é real, então eu terei a ideia de um copo. Mas qual é o raciocínio, então? Qual a segunda premissa? Ela afirma não o consequente e também não nega. Aliás, perdão, ela não afirma o antecedente e ela também não nega o consequente. Ela afirma a consequência. A segunda premissa é: eu tenho a ideia do copo. É isso que está disponível para mim. É isso que eu de fato tenho como evidência. O que eu posso afirmar é apenas a ideia do copo, aquilo que é consequente da premissa maior. Se o copo existe, então eu tenho a ideia do copo. Eu tenho a ideia do copo. Eu posso afirmar que o copo existe? Não posso. Logicamente eu não posso. Esse aqui é o problema. Nós podemos montar algumas hipóteses céticas, justamente aí entram os argumentos cartesianos, tá? Para mostrarmos por que eu posso ter a ideia do copo sem que o copo exista. Mas é fácil você verificar a falácia presente nesse tipo de argumento, voltando ao exemplo da chuva com o chão molhado. Se choveu, então o chão está molhado. Aí eu afirmo, tá? O consequente, o chão está molhado. A gente pode concluir então que choveu? É claro que não. Ainda que a chuva seja capaz de molhar o chão, tenha como consequência o chão molhado, isso não significa que tenha que chover para que o chão esteja molhado. Então, pode ser que o meu cachorro tenha feito xixi no chão, pode ser que um cano tenha estourado, pode ser que eu tenha molhado o jardim e tenha acabado molhando também o chão com a mangueira. Pode ser que eu tenha derrubado um copo d'água. Enfim, use aí a sua imaginação. O fato é que da afirmação do consequente não se segue que nós possamos afirmar o antecedente. E é isso que nós precisaríamos fazer para concluirmos que, se eu tenho a ideia do copo na minha mente, então existe um copo na realidade correspondente a essa ideia que eu tenho na minha mente. Os argumentos céticos mostram as outras possibilidades para que eu tenha a ideia de copo na minha mente. O gênio maligno é uma dessas possibilidades. Não precisa ser o caso de existir um copo real fora da minha mente para que eu tenha a ideia correspondente a esse copo. Se existir um ente poderoso o bastante para agir causalmente sobre a minha mente, colocando ali a ideia de copo, eu terei a mesma consequência, o mesmo efeito, com uma outra causa da qual eu não estaria suspeitando se eu acreditasse que o copo é real. Também existe, depois de Descartes, né, a ideia de um cérebro em uma cuba. Você poderia ter o seu cérebro retirado do seu crânio, né, por extraterrestres, por exemplo. Eles poderiam ligar o seu cérebro a certos eletrodos e com isso eles colocariam ali todos os impulsos que normalmente viriam da sua rede nervosa, do seu sistema nervoso, né? E o cérebro formaria as mesmas ideias que ele formaria se estivesse dentro de um corpo passeando por um parque, mesmo que ele estivesse dentro de uma cuba ligada
ligado a certos eletrodos. Então é a mesma ideia, por exemplo, do filme Matrix, né? As pessoas estão lá dentro de casulos sendo controladas por máquinas, mas elas têm a mesma experiência fenomenal, né? O mesmo tipo de percepção fenomenal que elas teriam se elas estivessem em uma realidade, imersas em uma realidade correspondente àquelas ideias. Então é por causa dessas hipóteses céticas, né, chamemos assim, esses cenários alternativos que os céticos conseguem imaginar, que nós não podemos fazer essa inferência da nossa percepção fenomenal para a realidade de objetos correspondentes a essa percepção. Então, esses são os argumentos cartesianos, né? Os argumentos que formam o tipo de ceticismo cartesiano. Os argumentos cartesianos não precisam atingir apenas as nossas crenças relativas à existência de objetos exteriores, de um mundo físico, um mundo material, né? Eles podem atingir também as nossas crenças relativas à existência de mentes de outras pessoas. Porque da mesma forma que eu não tenho um copo existente dentro da minha cabeça fisicamente, eu tenho apenas uma ideia de copo, eu também não tenho a mente de outra pessoa diretamente acessível à minha mente. Eu tenho apenas uma ideia de que outras pessoas possuem uma mente como a minha, uma ideia baseada na minha observação do comportamento externo dessas outras pessoas. Então aqui se trata do mesmo tipo de inferência do consequente para o antecedente. Aqui a nossa premissa maior seria: se essa pessoa tem uma mente, essa pessoa X possuir uma mente, então ela fala comigo de uma forma coerente. Ou então ela expressa sentimentos, ela consegue ter certas externalizações de sentimentos e de pensamentos. A segunda premissa diria: essa pessoa fala, veja só, ela fala de um modo articulado, essa pessoa conversa comigo. Então eu afirmo aquele consequente e eu concluo então que a pessoa tem uma mente. Mas é claro que novamente nós poderíamos pensar que essa pessoa foi feita por alienígenas, por exemplo, ela pode ser um robô muito bem feito, com inteligência artificial, mas que de fato não tem uma mente comparável à minha, não tem as mesmas experiências internas que eu tenho, mesmo que ela consiga ter o mesmo comportamento externo que eu teria quando eu tenho essas experiências internamente. Então, novamente, eu tenho uma inferência aqui que o cético problematiza e mostra que não é logicamente válida, mostra que é suscetível a cenários alternativos que explicam o que eu vejo, explicam a minha experiência fenomenal, sem que tenha que haver a realidade correspondente. Um outro tipo de argumento cético diz respeito ao nosso conhecimento do passado. Nesse momento, eu também não tenho um acesso direto a fatos que já me ocorreram. Eu nem preciso ter aqui em vista grandes acontecimentos históricos que eu não presenciei, né? Mesmo os fatos que eu vivenciei, no caso, se eles foram vivenciados, não estão sendo vivenciados, então isso significa que eles não são imediatamente presentes à minha mente.
Isso significa que eu estou fazendo uma inferência a partir da minha memória, uma ideia que eu tenho agora sobre esses fatos, é uma ideia que está na minha memória, e eu infiro a realidade desses fatos no passado a partir de uma percepção que no momento, para mim, é apenas uma memória. Então, por que o gênio maligno não poderia ter me criado agora, né? E ter colocado em mim todas essas memórias? Por que eu não poderia ter sido feita? Todos nós, na verdade, poderíamos ter sido criados há 5 minutos com todas as memórias que nós temos, e esse mundo ainda poderia ter sido criado por um ente muito poderoso, né? Com todas as evidências de um passado que teria transcorrido, quando na verdade foi apenas agora que esse mundo veio a existir. Por exemplo, os religiosos já tentaram compatibilizar, segundo Michael Williams, né? Tentaram compatibilizar a criação do mundo com a teoria da evolução das espécies e as descobertas arqueológicas ligadas a essa teoria, dizendo que Deus, na verdade, criou o mundo numa data específica, já com todos os fósseis nesse mundo. Quer dizer, os fósseis foram criados por Deus já como fósseis. Eles não tiveram uma existência prévia, né, em outra condição como animais vivos. Então, aí a gente pergunta por que Deus não poderia ter criado esse mundo, então, com todos os fósseis, etc. e tal, há 5 minutos. Inclusive, ter criado a nós mesmos há 5 minutos, com todas as nossas memórias embutidas em nós, como se nós tivéssemos vivido muito mais do que 5 minutos. Novamente, nós estamos fazendo uma inferência que não é logicamente válida e, portanto, é suscetível a esse tipo de cenário alternativo, por mais mirabolante que ele possa parecer. Logicamente, esse tipo de cenário não pode ser descartado. Uma última possibilidade, então, de nós usarmos esse mesmo tipo de ataque cartesiano diz respeito ao nosso conhecimento sobre o futuro. Por que nós achamos que o futuro repetirá o passado, né? Por exemplo, as pessoas costumam dizer: não precisamos ter medo de que a tecnologia tire os nossos empregos, de que a inteligência artificial reduza os empregos, porque até hoje não foi assim. Até hoje, na verdade, a tecnologia, por várias razões, ainda que tenha destruído certos postos de trabalho, acabou gerando muito mais postos de trabalho e, com isso, no total, ela aumentou os empregos, ela não diminuiu. Então, se até hoje foi assim, nós devemos acreditar que no futuro também será. Claro que este argumento em particular pode ser especialmente questionável, mas nós usamos esse modo argumentativo de forma muito mais natural em questões cotidianas. Por exemplo, até hoje, a água matou a minha sede, então eu não tenho qualquer dúvida de que o comportamento da água, as suas propriedades físicas não foram alteradas nos últimos instantes. A minha expectativa é que, se eu tome um gole de água daqui a alguns segundos, o que por sinal eu pretendo fazer, né? Ela vai ter o mesmo efeito que ela teve no passado. Então, isso é um tipo de conhecimento que eu pretendo ter sobre o futuro. Como é que o mundo se comporta? Ele se comporta como ele se comportou até hoje, como se comportou no passado. O Hume é conhecido, no caso, por ter apresentado um argumento contra este, né? Tentado refutar esse modo de pensar, porque a única maneira que nós temos de provar que o futuro tem que repetir o passado seria justamente dizendo que até hoje foi assim. Até hoje, sempre que eu acreditei que o mundo seria regular, o mundo de fato se comportou de uma forma regular. Quer dizer, até hoje o futuro repetiu o passado. Então eu acredito que o futuro repetirá o passado. Isso significa um raciocínio circular, porque eu estou usando exatamente aquilo que eu quero provar
que o futuro repete o passado para provar isso, né? A conclusão e a premissa, de fato, são a mesma proposição. Isso é uma circularidade, não é um argumento epistemicamente bem formado, porque na epistemologia, ou pensando de um ponto de vista epistêmico, quando nós pedimos uma razão para uma crença, nós queremos exatamente uma razão diferente dessa crença para que nós acreditemos nela, né? Não seria válido, do ponto de vista lógico, poderia ser válido, tá? Justamente porque, do ponto de vista lógico, se é verdade que há, então é verdade que há. Nenhum argumento pode ser mais perfeito do que esse, né? Se há, então há. Se está chovendo, então está chovendo. Mas do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista do conhecimento propriamente, isso não funciona. Do ponto de vista do conhecimento, se eu te interrogo quanto a uma dada crença, eu quero que você cite uma razão diferente dessa crença para que eu possa acreditar. Então, novamente, nós temos aqui, aparentemente, um triunfo do cético, né? Então, parece que o cético cartesiano nos impede de acreditar com boas razões, de termos conhecimento sobre o mundo externo, sobre a mente de outras pessoas, sobre o que aconteceu no passado e sobre o que acontecerá no futuro. E para piorar um pouco as coisas, o trilema de Agripa é ainda mais abrangente, porque ele diz que crença alguma, na verdade, pode ser justificada. E note que esses argumentos parecem estar em perfeita ordem, né? Por mais que nós achemos que no caso dos argumentos cartesianos os cenários são muito remotos, do ponto de vista lógico isso não é um problema. Então parece que a filosofia está aqui colocada diante de um desafio. Ela precisa responder ao ceticismo. Segundo Michael Williams, as nossas respostas aos céticos podem ser basicamente de dois tipos. Ou nós enfrentamos o cético e procuramos de fato refutar esse argumento simplesmente de uma forma teórica, nós procuramos mostrar ou que a conclusão do cético não é válida, ou que as premissas do cético são falsas, né? Isso é uma confrontação direta, então, do ceticismo. Ou nós podemos oferecer respostas diagnósticas. As respostas diagnósticas, por sua vez, podem se dividir em dois grupos. Elas podem mostrar que existe um problema semântico com o ceticismo, significa que o cético não tem sentido, não faz sentido, que ele não está, na verdade, falando coisa com coisa, que se nós analisarmos o significado do que o cético está dizendo, nós veremos que, no fim das contas, ele não está dizendo coisa alguma. Ou então nós podemos ter uma diagnose teórica, né? Que essa é a abordagem propriamente do Michael Williams. Esse é um outro tipo, então, de resposta diagnóstica, que diz que o que o cético está falando está bem ordenado, faz sentido, as palavras têm significado. Porém, na realidade, o cético tem sim compromissos que nós podemos questionar. Quer dizer, o ceticismo tem pressupostos duvidosos. Não se trata apenas de pressupor aquele mínimo denominador comum do conhecimento que diz respeito ao fato de que crenças precisam ser justificadas. Não, o ceticismo de fato viria de uma teoria do conhecimento em particular, uma epistemologia em particular que nós deveríamos recusar. Então, a proposta do Michael Williams é justamente fazer isso, né? Mostrar qual é essa epistemologia que sustenta o ceticismo e, com isso, já defender que nós abracemos uma epistemologia rival. No caso, nós já podemos então adiantar, embora essa aula seja mais sobre o problema e não sobre respostas aos céticos,
mas nós podemos adiantar que o Michael Williams acredita que o ceticismo vem de uma postura internalista. Se você não sabe o que é internalismo, dê uma olhadinha naquele vídeo que antecede este na mesma playlist aqui no meu canal. Não foi por acaso que eu já comecei essa playlist, então, explicando a diferença entre internalismo e externalismo. Para o Michael Williams, o ceticismo nasce das epistemologias internalistas. Isso é relativamente fácil da gente perceber, justamente porque parece que eu só posso dar uma resposta, por exemplo, ao trilema de Agripa, se eu tiver uma crença acessível para mim, né? Uma crença na minha mente que eu possa citar para o cético como razão para aquela crença que ele está questionando. Então isso é internalismo, essa ideia de que as razões para as crenças que nós temos precisam ser razões internamente acessíveis à mente do sujeito que tem aquela crença. O que o Michael Williams quer dizer, então, é que se nós adotarmos uma postura externalista, nós podemos impedir o nascimento desses problemas céticos, né? Um outro compromisso do ceticismo também para o Michael Williams é com o fundacionalismo, né? Eu ainda pretendo gravar um vídeo para esta playlist explicando o que é fundacionalismo. Então, internalismo nós já mencionamos aqui na playlist. Então, você tem aqui duas bases praticamente para que o ceticismo possa surgir. Dois pressupostos dos argumentos céticos: internalismo e fundacionalismo, tá? Então eu vou deixar para explicar isso melhor, ou explicar o que é o fundacionalismo em uma outra oportunidade, porque esse vídeo já se estendeu bem mais do que eu gostaria. Mas é importante que a gente saiba deste vídeo, então, sobre o ponto do Michael Williams, que a ideia principal que ele tem de como a filosofia deve responder ao cético é justamente negando essa naturalidade do argumento cético, negando que o argumento cético possa ser apresentado diante de toda e qualquer epistemologia, restringindo os argumentos céticos para uma determinada epistemologia. Então é isso que significa fazer uma diagnose do ceticismo, um diagnóstico, em vez de confrontar diretamente o cético. Significa dizer, pois é, eu não aceito esses pressupostos, eu não sou internalista, não sou fundacionalista, portanto esses problemas não surgem para mim. Então, acho que seria isso sobre esse texto do Michael Williams por enquanto. Espero que você tenha tirado algum proveito do vídeo de hoje, né? E que tenha ficado claro, então, qual é essa relação entre o ceticismo e a epistemologia, por que o filósofo tem boas razões para lidar com o problema do ceticismo. Em outros vídeos, nós aprofundaremos conceitos relevantes para a aula de hoje, como, por exemplo, o conceito de fundacionalismo, que por enquanto eu vou deixar pendente, tá? Então até a próxima, um abraço para vocês.